Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos para nós fazermos a leitura da palavra no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículo 1. Glória a Deus, Lucas, capítulo 19, versículo 1, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Amém? Os irmãos podem sentar. O Senhor nos dá um tema glorioso dentro desta mensagem. O tema, ele diz assim: todos necessitam de Cristo. Japonês, negros, brancos, índios, todos precisam de Jesus Cristo. Todos. Rico, pobre, político, empresário, funcionários, ajudante geral, motorista, todos, irmãos, precisam de Jesus. Funcionários públicos, médicos, policiais, juízes, presidente, governadores, todos, irmãos, precisam de Jesus. Todos. Seja ele da onde for, ele precisa de Jesus. Todos. E nesta noite nós estamos falando aqui de um homem, irmãos, chamado Zaqueu. Você já ouviu muitas vezes. Zaqueu, ele era publicano e rico, cobrador de impostos. Chefe dos coletores de impostos. Ele não era apenas, irmãos, um funcionário público. Não era apenas alguém que cobrava imposto, mas ele era o chefe. Ele era alguém que estava na frente de muitos outros funcionários públicos que faziam a mesma coisa que ele fazia. Ele, com um cargo de chefe, né? Rico, e de acordo com um detalhe que ele mesmo fala, provavelmente corrupto. Relato que ele mesmo diz aqui dentro desta mensagem, né? Mas interessante é que todos, irmãos, necessitam de Jesus. Todos. Seja ele quem for, irmãos. Todos necessitam de Jesus. Jesus é alguém que faz a diferença no lar. Jesus é alguém que faz a diferença dentro de um hospital. Dentro de um casamento, Jesus é aquele que faz a diferença. Dentro de uma família, é Jesus que faz a diferença. Não é porque o marido é bonito, a esposa é bonita, os filhos, e porque é rico, porque tem um carro bom, porque tem uma casa. Não. É que a presença de Jesus é que faz a diferença. A presença de Jesus é que faz a diferença. aleluia, glória a Deus. E Zaqueu, irmãos, era um homem rico. O que dá a entender é que, materialmente falando, ele era bem de situação financeira. Era um homem que, vamos
dizer nos dias de hoje, ele teria não só um carro importado na garagem, ele teria funcionário para dirigir este carro, ele teria casas e uma mansão para morar, um lugar bom, teria uma conta no banco muito boa, isso se fosse nos dias de hoje. Então nós vemos aqui, irmãos, que realmente era alguém que tinha uma condição financeira boa. Falar assim, Zaqueu precisava de dinheiro? Não. Não. Aí você vai dizer assim, mas pastor, se ele não precisava de dinheiro, por que ele era corrupto? Aí você olha para os dias de hoje. Muitos, isto não generalizando, que estão em cargos do nosso país, em todos os lugares, tem uma vida muito boa, um salário, irmãos, de invejar qualquer um. Precisa roubar e ser corrupto? Não. Mas por que faz? Porque em primeiro lugar, ele dá ouvido ao diabo. Porque o diabo ele é corrupto. O diabo ele rouba. Ele rouba a esperança. Ele rouba a paz. E Satanás tem tentado, irmãos, desde Jardim do Éden, destruir a família. Se tem algo que Satanás tem tentado desde o início, é destruir a família. E aqui nós vemos, irmãos, um homem que precisava de Jesus. E aí a gente olha para nós assim, nós precisamos de Jesus? Irmãos, não precisa nem perguntar. Sem Jesus nós não éramos nada. Sem Jesus nós nem acordávamos todos os dias pela manhã. Nós somos totalmente dependentes do Senhor Jesus na nossa vida. O casal, para se dar bem, irmãos, ele precisa da presença de Jesus. Porque há momentos na família, dentro do lar, que se Jesus não estiver presente, irmãos, alguém solta uma bomba ali, destrói tudo e acaba com tudo. Mas quando Jesus está presente, ele acalma. Quando Jesus está presente, ele acalma o coração, ele acalma os ânimos. Aquele ânimo que quer explodir, ele acalma. Então a presença de Jesus, irmãos, é significante na vida de qualquer um. E a palavra do Senhor diz que Jesus ele ia entrando em Jericó. Ele ia até passando, mas ele entrou em Jericó. E havia ali um homem chamado Zaqueu, este mesmo que nós falamos aqui. E este homem procurava ver quem era Jesus. O que dá a entender é que ele não conhecia Jesus. Quem sabe ouvia falar de alguém misericordioso, bom, paciente, que abençoava os necessitados. E Zaqueu queria conhecer quem era Jesus. E ele não podia, irmãos. Apesar de ter uma grande multidão, ele era de pequena estatura, era pequeno. Então ele não conseguia ver quem é Jesus. Uma multidão. E aí ele teve uma ideia. Eu vou subir numa figueira brava. Há algum tempo, irmãos, a gente imaginava, ouvia falar, figueira brava, né? É uma árvore cheia de espinho e tal, né? E na realidade é uma árvore sicômoro. É uma árvore muito
bonita, muito bonita, alta, né? A casca dela, toda esta árvore ela é frondosa, e ele teve uma ideia, subir nesta árvore, no sicômoro, que simboliza aqueles afastados de Deus, com frutos amargos. Este é o significado desta árvore, né? Aqueles afastados de Deus, com frutos amargos. É o significado desta árvore, né? E Zaqueu, irmãos, ele procura de toda forma e ele acha, procura e sobe nesta árvore. Sobe. E ele está ali em cima agora, de acordo com a palavra do Senhor. E quando Jesus chega àquele lugar, Jesus olha para cima. E aí o Senhor viu e disse para ele: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar em tua casa. Mais rápido do que você possa imaginar, irmãos, já se levantou um monte de gente ali para julgar Jesus. Que pode Jesus entrar na casa de um corrupto, Jesus entrar na casa de um homem sujo, um homem que nos rouba. Porque Roma, irmãos, aproveitava de todos os países, e aqui não foi diferente, contratava exatamente pessoas judeus, como Zaqueu, filhos de Israel, para trabalhar para eles. Eles aproveitavam esta oportunidade. Então Roma, irmãos, para ser construída, Roma, para conseguir muito dinheiro, exigia e obrigava que todos os judeus e as pessoas pagassem impostos. E não era qualquer imposto, era um imposto caro. E além de ser caro, ainda tinha corrupção, né? Ainda tinha o roubo, ainda aproveitava da situação de ser um funcionário de Roma. A gente ouvia, irmãos, no tempo que a gente sempre ouve, né? Pessoas dizendo: o governo rouba, eu roubo também. E eles seguem exatamente esta linha, este pensamento. Os publicanos, irmãos, eles se enriqueciam por meio da extorsão, da corrupção. O imposto era tanto, ele fazia um acordo. Zaqueu, ele percebe aqui, irmãos, que a sua vida precisava ser corrigida. A palavra de Deus diz que ele sobe nesta figueira brava, neste sicômoro, e o Senhor Jesus chega perto e diz para ele: olha, hoje me convém pousar em tua casa. Jesus, irmãos, ele não está olhando para a cor da sua pele. Jesus, ele não olha para a sua nacionalidade. Jesus, ele não está olhando se a pessoa é pobre, se é rico. Jesus, ele não está olhando se a pessoa mora na rua ou mora em uma casa. Tudo que Jesus quer é salvar, é estender as mãos. Tudo que Jesus quer e sempre quis é abençoar. Esta é a razão de nós estarmos aqui nesta noite. Ele quer nos abençoar.
Ele tem nos abençoado gloriosamente. E a palavra do Senhor diz que rapidamente Zaqueu, ele desce daquela árvore e entra na sua casa. E quem sabe até dá uma arrumadinha para que Jesus entre. Não teve muito tempo de uma boa limpeza, quem sabe já estaria limpa. Mas Jesus, ele entra. E a palavra do Senhor diz que Jesus começa a falar com aquele homem. Lá dentro de casa, Jesus começa a falar com ele. E dá para imaginar, a palavra não relata, mas dá para imaginar cada palavra que Jesus falava, esse homem chorava. Cada palavra que Jesus, porque a palavra de Jesus é amor, irmãos. A palavra de Jesus, ela cura. E quando ela acerta no coração, ela realmente cura. E aquele homem, ele estava precisando de uma cura. Ele estava saudável, mas precisava de uma cura interior. Ele tinha dinheiro ele não precisava. Funcionários e funcionárias na casa dele provavelmente não precisavam. Ele estava bem, mas tinha algo que ele estava zero. Aí a gente olha para a igreja de Laodiceia, quando aqueles homens dizem assim: rico sou e de nada tenho falta. E aí Jesus, ele, através de João, ele envia uma palavra a esta igreja de Laodiceia. Não sabes que és um desgraçado, pobre, cego e nu. E aí Jesus, ele diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que tenha riqueza. Até então, irmãos, este povo de Laodiceia imaginava como Zaqueu: de nada tenho falta, eu sou rico, eu estou bem. Mas a palavra de Jesus é: você é um desgraçado, pobre, cego e nu. E ele dá até um conselho: eu aconselho que de mim compres ouro provado no fogo. Então Jesus, ele chega ali, irmãos, e eu tenho certeza, não está escrito, mas a cada palavra de Jesus era um choro. Cada palavra de Jesus era uma cura. A cada demonstração de Jesus, aquele homem, ele foi ficando menor. A cada palavra de Jesus, ele já era pequeno e foi ficando mais pequeno, né? Porque a palavra do Senhor diz que aquele que se humilha, o Senhor exalta. E ele foi se humilhando, se humilhando, se humilhando, e o Senhor falando com ele. E é interessante, irmãos, porque o Senhor Jesus, ele tem uma palavra gloriosa, ungida e poderosa. E ele vai falando e aquela pessoa vai sentindo. Ele não chegou ali com uma vara e falou: você é um ladrão, agora você tem que devolver para o povo, você é um corrupto, você é isso e mais aquilo. Não. A palavra de Jesus é cura. E foi exatamente esta palavra que ele disse a Zaqueu. E aquele homem, irmãos, ele realmente se colocou diante da presença do Senhor Jesus e ele disse assim. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Sabe o que é isso, irmão? Financeiramente falando, eu tenho 10 carros, 5 eu já dou. Eu tenho 10 casas, 5 eu dou. Eu tenho 2 mansões, 1 eu dou.
dou metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Vamos dizer que ele roubou de alguém, ou que ele fez e tirou de uma pessoa 10 mil reais. Ele está dizendo agora, eu vou devolver 40 mil. A palavra do Senhor, irmãos, é gloriosa na vida de Zaqueu. Aí Jesus, ele olha para ele, para Zaqueu, e diz assim: olha, hoje chegou a salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. E as pessoas se revoltaram por Jesus dizer e trazer à tona: olha, este é filho de Abraão, este é alguém importante. Quem sabe as pessoas estavam ali na janela, eram pessoas que não entraram na casa, mas provavelmente estavam nas janelas, nas portas, abertas para olhar lá dentro. É aquelas pessoas assim, né? Eles não entraram, mas estão ali curiosos, porque querem saber. E Jesus falou: olha, hoje chegou a salvação a esta casa. Zaqueu, ele teve uma mudança de comportamento, irmãos, instantaneamente. Sua fé resultou em ação. Jesus realmente veio salvar todas as pessoas. Zaqueu era um destes que precisava ser salvo. Às vezes a gente olha para determinada pessoa e diz assim: esse condenado não merece ser salvo. Mas quem é que disse isso, irmãos? Quem é que pode afirmar isso? Às vezes aquela pessoa está lá condenada no mundo, fadado ao desespero, à morte, e Jesus salva aquela pessoa. Ele não tinha oportunidade para isso. Tem. Todos têm a mesma oportunidade. Jesus veio para salvar todos. Nem todos querem, infelizmente. Mas os que querem se achegam diante da presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ele teve uma mudança, irmãos, instantânea. E aí fica para cada um de nós esta palavra: você teve esta mudança na sua vida? Hoje nós vivemos, irmãos, dentro e fora de lares, de casas, pessoas se achando que não precisa de ninguém. E nós entendemos a primeira coisa aqui nesta terra: todos nós precisamos uns dos outros. Às vezes aquele que bate no peito e diz assim: eu sou funcionário desta firma, e ai deste patrão se não fosse eu, e ai dele se não fosse o patrão. Então veja que um precisa do outro. Dentro de um lar, o marido precisa da esposa, e a esposa precisa do esposo. O filho precisa do pai, o pai precisa do filho. Ninguém nesta terra, irmãos, é super-herói. Pode dizer no peito, bater no peito e dizer: eu não preciso de ninguém. Mentira. Todos nós precisamos do outro. Ah, eu não preciso daquele fulano lá. É lógico que precisa, irmão. Todos nós precisamos uns dos outros. É tanta intriga, irmãos, é tanta confusão na terra, que se nós percebêssemos o que houve na vida de Zaqueu, nós iríamos tomar uma outra posição. Para que tanta tristeza, irmãos? Para que tanta ira? Para que tanto diz que diz? Para que tanta inimizade? Para que tanta bobaginha dentro dos lares? Coisa que não leva a lugar algum, irmão. E uma hora desta, Jesus, ele nos chama para morar com ele. E é interessante, porque no meio do caminho não vai ter tempo para se acertar. Ou a gente acerta agora ou nunca mais. Então aquela história, aquelas conversinhas, aquela bobaginha, é coisa que não faz parte do dialeto do cristão, irmão. Nós devemos e temos que nos dar bem. Às vezes, irmãos,
irmãos, acontece alguma intriga, alguma coisa, mas Jesus, a própria palavra de Deus diz assim, que a sua ira dura só um momento. Pensa bem, se a ira de Deus durasse um dia, coitado das pessoas. E isto quer nos ensinar que a nossa ira também só pode durar um momento. Passou aquilo ali, enterra tudo, irmão. Siga a vida. O maior exemplo de amor e de compreensão está em Jesus. Aí, pastor, em quem eu devo me espelhar? Em Jesus. Uma certa vez eu li um livro, e o tema deste livro era assim: o que faria Jesus se ele estivesse no meu lugar? E aí? O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Ele tomaria as mesmas posições que eu? Ele ficaria com intriguinha? Ele ficaria com irinha, com bobagem, que não leva a nada? O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? É algo para se pensar. Se Jesus fosse olhar para o povo e o que o povo falava de Zaqueu, porque era um homem mal falado, Jesus ia falar assim: acho que eu vou entrar na casa dessa peça aí? Por nada. Mas Jesus não. Ele não pensa o que as outras pessoas pensam. É coração, é amor. Jesus falou: esse homem também precisa. Esse homem precisa da minha presença. E todos nós que aqui estamos nesta noite precisamos da presença do Senhor Jesus. Então, o que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar? Será que ele teria as mesmas posições que você? Hoje, o que mais a gente vê na terra, por incrível que pareça, é ingratidão. A pessoa faz algo para você, quando pensa que não, você devolve uma enxurrada de catástrofe em cima da pessoa. Quantas pessoas são assim na terra? Você faz alguma coisa que é bom para aquela pessoa, você faz algo que realmente é bom, e aquela pessoa até agradece no começo. Puxa vida, muito bem, muito obrigado. Até põe nas redes, né? Mas quando pensa que não, irmãos, ele devolve aquilo ali de uma forma, de um terrorismo tão grande, irmãos, que você não imagina. Então, uma das coisas que está faltando no mundo em que nós vivemos hoje: gratidão. Eu tenho que ser grato. Nós temos que ser gratos, né? Não é só conversinha para jogar fora, não. As pessoas estão acostumadas com a mídia e põe aquela bobaginha, tudo bobagem. É aqui, ó. Quando Zaqueu se converteu, não foi aparentemente, não. Quando Jesus falava, a palavra entrava. Aquele homem sentia, e o coração dele dizia: eu preciso mudar. A mudança é de dentro para fora. A palavra do Senhor diz que toda ira esteja fora de você, toda ingratidão fora, toda intriguinha fora, todo biquinho torto fora, toda bobaginha, irmão, fora. Quantas vezes dentro do lar, irmãos, às vezes por causa de bobaginha, as pessoas estão brigando, discutindo, tô de mal. Irmão, a palavra do Senhor diz assim a cada um de nós: cresce. Ei, Zaqueu, cresce, meu filho. Deixa dessa bobaginha. Deixa
terrível. Então, o Senhor, Ele diz a cada um de nós, assim como disse a Zaqueu: Zaqueu, muda esse coração, meu filho. Muda as suas atitudes. E o Senhor, Ele está olhando para cada um de nós aqui nesta noite. Ele está dizendo: muda as suas atitudes. Paulo, ele diz assim: olha, deixa de meninice. O menino, irmãos, está ali brigando e até tem algo a ensinar os adultos. Porque as crianças estão ali, aí um puxa o cabelo da outra. Agora estou de mal. Quando pensa que não está lá abraçando. Algo para ensinar a nós que somos adultos. Falamos assim: nunca mais quero conversar com você. Nunca mais vou falar em nada com você. Não quero saber de você para nada. Mas Jesus, Ele vem e muda esta situação. E diz assim: Zaqueu, cresce. Zaqueu, deixa de meninice, meu filho. Se converte. O Senhor, Ele dá uma palavra gloriosa, mansa e suave. E Zaqueu diz: realmente eu preciso de Jesus. A minha vida é um terror. A minha vida não vale nada. Eu tenho muito dinheiro. Tenho um cargo bom no serviço público. Mas a minha vida é um desperdício aqui nesta terra. Eu preciso de Jesus. E teve um encontro com Jesus. Falou: eu quero. Uma conversão instantânea. Significado desta história: transformação. O encontro com Jesus transformou radicalmente a vida de Zaqueu, levando-o à honestidade e generosidade. Levou esse homem à honestidade e generosidade. Mudança, irmãos. Ele mudou. E aí a palavra do Senhor, e o Senhor Jesus, Ele fala com cada um de nós: você tem mudado? A cada dia você tem crescido? Ou você guarda uma mágoa por uma semana? Ou você guarda algo que alguém apenas falou para você ou fez por uma semana, um mês? Às vezes a gente encontra pessoas e a pessoa fala assim: olha, eu estou magoado com uma pessoa. Ah, é? Poxa, mas foi semana passada? Não, foi em 1990. Olha, pelo amor de Deus. Ainda não esqueceu? Então quer dizer que se Jesus tivesse vindo, essa pessoa tinha ido para o inferno. Aconteceu hoje, irmãos. Daqui 20 minutos, oh, glória a Deus, acabou. Eu não tenho problema na cabeça. Eu até lembro, mas lembro para a glória de Deus. Não lembro com raiva. Misericórdia. Esta palavra significa misericórdia. Mostra que a graça de Deus alcança todos, independente do seu passado ou posição social. A palavra de Deus alcança todos. Todos. Independente de qualquer coisa. E também significa arrependimento genuíno. Nós não podemos passar e dizer que estamos servindo ao Senhor 30 anos e não tivemos nenhum arrependimento genuíno. Aquelas mesmas coisas, né? Aquela mesma ira, aquela mesma cólera, aquela mesma intriga, aquela mesma maldade, aquele mesmo coração duro, aquele coração que às vezes olha para uma pessoa e diz assim: essa pessoa, ela merecia ir para o inferno, eu vou orar para ela ir para o inferno. Irmão, aonde está a conversão desta pessoa? Será que um bandido convertido a Cristo, ele não tem a mesma oportunidade de Zaqueu, de mim e de você? Jesus, ele veio para salvar todos, irmãos. Então, arrependimento genuíno.
A promessa de Zaqueu foi um sinal claro de arrependimento e desejo de correção. Ele não se converteu superficialmente, foi genuíno. Na hora, ele falou: está aqui, escrito, pode entrar um por um, e o que eu roubei de algum, eu restituo. E tudo que eu tenho está aqui, Senhor, está repartido, eu dou metade. Conversão genuína. Talvez uma outra pessoa iria pensar, né? Pô, tem uma riqueza tão grande, vou repartir isso aqui. Mas ele teve, na hora, eu dou metade dos meus bens. Zaqueu é alguém que fica na nossa mente nesta noite. Todos necessitam de Cristo. Todos. Nós estamos aqui nesta noite, nós escolhemos a melhor parte. Glória a Deus. A melhor parte. E que cada um de nós, a cada dia, possamos acertar aquilo que está errado. Errei, o Senhor dá a oportunidade para acertar. Ele age com misericórdia, com amor. Então, irmão, continue firme nesta batalha. O Senhor Jesus, eu tenho certeza que assim como abençoou a vida de Zaqueu, Ele abençoa cada um de nós. Lembre-se bem, transformação de vida. Transformação de vida. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Ou aquilo que eu estou fazendo, não vou fazer mais. Eu preciso me ajeitar diante da presença do Senhor. Vem com esta palavra. O Senhor Jesus possa assim, como Ele falou com Zaqueu, que Ele possa continuar falando com cada um de nós. Amém? Quando a gente olha esta palavra, a gente pensa assim, né? A pessoa às vezes pensa, mas é uma palavra de conversão, mas nós precisamos a cada dia nos ajeitar. Às vezes nós erramos em alguma coisa. Nenhum de nós somos super-heróis para dizer e bater no peito: eu nunca errei, eu não erro isso, eu não faço isso não. Errou. O Senhor Jesus está dizendo para você: desta água, vem aqui que eu vou falar com você. Aí cada vez que Ele fala com você uma palavra, aquilo que está enfermo no coração, Jesus cura. Zaqueu, ele saiu dali curado e liberto pelo poder de Deus. Aquela enfermidade que aterrorizava ele a vida inteira, que alguns às vezes pensam assim: que maravilha ser rico, né? Isso que está me incomodando esse homem. Era a doença dele, era o câncer dele. Mas ele falou: eu preciso de Jesus. E Jesus veio e curou. Amém? Que a glória do Senhor possa estar abençoando gloriosamente a sua vida. Irmão, se você tem algo para acertar, acerte antes. Casais, não durma cada um em um lugar. Não vá um para a sala, um para o quarto, não. Fique junto, permaneça junto. O que o diabo quer desde o início é acabar com a paz das famílias. Ele quer colocar um contra o outro. Ele quer colocar uma intriga ali, outra ali. Ele quer colocar na mente do casal: ela não está ligando para você. Quer colocar na mente dela: deixa essa coisa de lado. É isso que ele quer. Lembra lá de Eva e Adão? Senhor, foi a mulher que tu me deu. Ela falou: foi a serpente. Então um vai jogar no outro. Mas nesta noite, pega esta palavra e vamos a cada dia restaurar, mudar. Não deixe que o inimigo entre na sua casa. Lá está você, a sua esposa, Jesus no meio e os filhos. Lá não tem lugar para mais ninguém. Sabe aquela casa, irmãos, que às vezes chega
chega aquele monte de gente com mala, tudo, ó, aqui não dá, não tem onde ficar aqui. E o diabo, ele está chegando com um monte de mala. É um monte de mala e os diabos junto com eles. E aí você diz, opa, aqui não tem lugar não. Aqui já está apertado. E manda ele embora, em nome de Jesus. Diga para ele, olha, vai embora com essas malas daqui. Porque aqui na minha casa já está apertado. Aqui não cabe mais ninguém. Jesus, ele mora aqui com a gente. Então não tem mais lugar não. E acabou. Amém? Que a glória do Senhor possa estar sobre a sua vida. Amém? Eu convido